MRU, MU, se você não sabe o que significa essas siglas, ou até sabe, mas nunca conseguiu entender, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Olá meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e sejam muito bem-vindos a mais uma aula da melhor matéria. E nesse vídeo nós vamos começar a entender a cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com o que causa o movimento, ou seja, sem se preocupar com o que faz os objetos se moverem, e sim se preocupando em detalhar e descrever o movimento. Ou seja, toda vez que vocês ouvirem agora a palavra cinemática, lembrem que significa observar movimentos e descrever como o movimento aconteceu. Vamos entender melhor com esse exemplo. Veja o movimento desse carro. Em cinemática, nós devemos nos perguntar: ele se move em linha reta ou faz curvas? Ele muda a distância que percorre a cada instante ou é sempre a mesma? Ele faz mais de um movimento ou apenas um? Ele se move em apenas uma direção ou mais de uma? E as respostas das perguntas feitas nesse exemplo do carro são justamente os conceitos que nós vamos ver ao longo dessas aulas de cinemática. E dependendo das respostas, nós podemos ter um tipo de movimento ou outro. E o primeiro tipo de movimento que nós vamos ver é o movimento mais simples possível. É o movimento em que o objeto se move em linha reta, que pode ser para frente ou para trás. Ele não muda a distância que ele percorre a cada instante. E quando eu digo instante, eu quero dizer a unidade de tempo que a gente usa para medir e acompanhar esse movimento. Ele só se move em apenas uma dimensão e faz apenas um movimento. Nós chamamos esse movimento de movimento retilíneo uniforme, ou mais conhecido como MRU, ou MU, movimento uniforme. Agora vamos entender como acompanhar e medir o movimento. Nós podemos fazer isso de duas formas, analisando gráficos ou utilizando equações. Os gráficos são importantes, pois eles nos permitem analisar o movimento de um objeto sem estar efetivamente observando o objeto se mover. Então vamos ver alguns gráficos do MRU. E o primeiro gráfico que nós vamos ver hoje é o gráfico da posição pelo tempo, em que nós temos no eixo vertical a posição, ou seja, quanto mais alto o ponto estiver aqui, maior a sua posição. E no eixo horizontal nós temos o tempo, ou seja, quanto mais à direita, maior o tempo do movimento, ou seja, mais longo é o movimento, maior tempo de duração. E aí o que vocês têm que prestar atenção quando vocês veem um gráfico? Vocês têm que notar informações essenciais como posição inicial, posição final do movimento, tempo inicial ou instante inicial do movimento, ou o famoso T0, que não necessariamente é zero, nesse caso aqui é, mas não necessariamente é. A gente utiliza o T0 só mesmo para ficar mais claro para vocês que aquele é o tempo inicial. E o tempo final do movimento. E como que a gente sabe que esse aqui, esse ponto 0, é o tempo inicial do movimento e não outro ponto, como por exemplo o 4, o 6, ou outro ponto negativo aqui? Vocês podem verificar que essa reta aqui, que representa o movimento do objeto, ela só começa a partir desse eixo aqui. E em cima do eixo, o tempo é 0. Então, isso significa que com certeza o tempo inicial desse movimento é 0. E, consequentemente, a posição inicial, por que ela é 20 e não 50, por exemplo? Ou outro valorzinho aqui. Vamos verificar o 50. O 50, ele está bem aqui. Só que ele também tem o ponto do tempo, que é o 4. Ou seja, o que isso significa? Que para esse objeto chegar na posição 50, levou 4 segundos. Então, com certeza, essa não é a posição inicial. Porque a posição inicial, ela é aquela posição que o objeto está no instante t igual a 0. Que só tem como ser essa de 20 mesmo. Por isso que 20 é a posição inicial. E aí, qual seria a posição final desse movimento? Nesse caso aqui, é o 60. Por quê? Porque se vocês notarem, o 9 é o último instante de tempo que tem registrado. E no tempo igual a 9, o objeto estava na posição 60. Então, como esse é o último instante de tempo registrado aqui nesse gráfico, essa vai ser a posição final. E aí outra informação muito importante. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa parte. Esse gráfico,
ele representa o movimento do objeto. Só que essa linha não significa que o objeto estava subindo. Depois ele andou em linha reta, depois ele desceu e depois ele voltou a subir. Não significa isso. Significa que a posição do objeto foi aumentando com o passar do tempo, de 0 até 4 segundos desse movimento. E entre 4 e 6 segundos, a posição dele não mudou. Por isso que está uma reta aqui, ó, sem inclinação, não está torta. E entre 6 e algum outro instante de tempo, talvez 7, a posição dele diminuiu, ou seja, ele voltou um pouco. E aí depois desse instante, a posição dele começou a aumentar de novo. Parece óbvio, mas não é. E eu também confundia muito isso. Então, só para confirmar que vocês entenderam, quando vocês verem um gráfico, o que vocês vão estar vendo é como a posição, ou como a velocidade, ou como a força, ou qualquer outra grandeza física que esteja aqui, está mudando com o tempo. Aquilo ali não é o movimento real do objeto, e sim como a grandeza que está aqui mudou. E assim nós podemos tirar informações úteis desse movimento. E nós também podemos calcular a velocidade de um objeto em um gráfico que mostra a posição pelo tempo. E como que nós podemos calcular essa velocidade? Esse eixo da posição, ele mostra para você também a distância total que o objeto percorreu, que é daqui para cá. Isso aqui é a distância total que o objeto percorreu. E como esse eixo é o do tempo, daqui até aqui foi o tempo total do movimento, ou seja, nós poderíamos chamar isso aqui de ΔT e isso aqui de ΔS. E nós também poderíamos formar um triângulo com essa distância, que está bem aqui, e com o tempo daqui para cá, que está bem aqui. Esses pontilhados são o que nós chamamos de projeções. Ou seja, como se eu pegasse essa partezinha e arrastasse até aqui. E essa partezinha arrastasse até aqui. E para que eu quero fazer isso? Só para mostrar para vocês que eu posso formar um triângulo retângulo aqui para a gente poder usar os conceitos de trigonometria que a gente viu lá no ensino fundamental, que seria nesse caso a tangente. E a tangente ela é o que? O cateto oposto, que seria o ΔS, dividido pelo adjacente, que seria o ΔT. E aí o que é ΔS sobre ΔT? Ou S sobre T ou D sobre T? A velocidade. E aí o que significa isso aqui? Tangente de θ, SN, S igual e V. O V é de velocidade. O N significa numericamente. E esse igual é o igual. Então a tangente de θ, o que está escrito aqui, tangente de θ é numericamente igual à velocidade. O que isso significa? Eu falei que a gente pode calcular a velocidade com esse gráfico, dividindo isso por isso. E o valor disso aqui, que seria esse lado, que seria a distância, pelo valor disso aqui, que seria o tempo, o instante de tempo do movimento, esse número vai ser igual à velocidade. Isso que significa isso aqui. Nós vamos ver mais sobre isso, nós vamos entender melhor nas aulas de força, nas aulas de trabalho também, que eu vou explicar isso um pouco mais a fundo, e nas aulas de vetores também. Por enquanto, aceitem que nós podemos utilizar trigonometria para calcular alguma informação que nós desejarmos. Um pequeno spoiler, isso aqui vem de conceitos do ensino superior, de matemática e física, chamados de cálculo diferencial integral, em que nós utilizamos para calcular a área abaixo de um gráfico, e que é extremamente aplicado na física. E esse gráfico aqui é o gráfico da velocidade positiva, e esse gráfico é o gráfico da velocidade negativa. Mas como assim velocidade positiva e negativa? A velocidade positiva é aquela em que o movimento está indo no sentido positivo, que nós chamamos de movimento progressivo. E a velocidade negativa é a velocidade em que o movimento está indo no sentido negativo, e nós chamamos esse movimento de movimento retrógrado. Aqui nós podemos ver que a posição vai aumentando com o tempo, e que a velocidade é positiva. Já nesse caso em que a velocidade é negativa, a posição vai diminuindo com o tempo. E o que isso significa? Significa que o objeto está voltando, ou estaria andando no sentido contrário. Mas o que seria sentido positivo e sentido negativo? Sentido em física é literalmente para onde o objeto se movimenta, que pode ser esquerda, direita, norte, sul, cima, baixo.
Assim como o Cristiano faz nesse vídeo, o Cristiano está correndo para frente, no sentido norte. Nós podemos dizer que esse é o sentido positivo do movimento. Agora ele vai parar e começar a voltar. Nós podemos dizer que quando ele está voltando, ele está correndo no sentido negativo do movimento. E vocês vão entender melhor isso quando nós falarmos de vetores. E assim como no slide passado, nós também podemos calcular a distância percorrida em um gráfico de velocidade por tempo. Basta nós calcularmos essa área aqui para nós termos a distância percorrida. E assim como eu mostrei no slide passado, a área aqui é numericamente igual à distância percorrida. E eu falei um pouco de velocidade, mas não tinha definido o que ela é ainda. E nós chamamos de velocidade a mudança da posição do objeto durante o instante de tempo que o movimento acontece. E essa é a fórmula que nós podemos utilizar para calcular a velocidade. A distância que o objeto percorreu, ou o quanto a sua posição mudou, dividido pelo instante de tempo, ou seja, quanto durou o movimento. E aí, se nós multiplicarmos por t pelo tempo dos dois lados dessa igualdade, nós vamos ter velocidade vezes tempo é igual a distância vezes o tempo dividido pelo tempo. E isso aqui vai dar que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. E nós também podemos substituir esse s por ΔS, só para ficar mais claro que seria a variação da posição ou a distância, né, que foi percorrida, em que ΔS é igual a S menos S0, e T por ΔT, em que ΔT é a variação do tempo, ou seja, o tempo final menos inicial, em que não necessariamente esse T0 vai ser igual a zero, e que não necessariamente esse S0 vai ser igual a zero, mas geralmente sempre é. Nas questões que vocês fazem, sempre o S0 é igual a zero e o T0 é igual a zero. E fazendo isso, nós teremos a famosa equação do sorvete, que S é igual a S0 mais VT. E o que significa cada uma dessas letras? S é a posição final, S0 é a posição inicial, ou seja, onde o objeto começou, antes de se movimentar. A posição final seria onde ele parou. O V é a velocidade. E T, o tempo do movimento, ou seja, quanto tempo durou. E nós chamamos essa formulinha linda do sorvete de função horária da posição. E aqui nós temos um exemplo de quando ela é positiva, ou seja, quando a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. E aqui um exemplo de quando ela é negativa e o movimento é retrógrado. Se você quer ver mais vídeos como esse, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Para sugestão de tema, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.